Oh não, estamos sendo roubados, oh não, Bruno Perini vem trazer aqui informação importante, estamos sendo roubados. Vamos descobrir como é que é isso aqui. Hoje, eu, Alípio Araújo Neto, falando para o canal Imposto de Renda Nacional, vamos desmistificar alguns conceitos aqui que geralmente são colocados em relação a tributos, em relação a Brasil versus Estados Unidos nessa questão. Bruno Perini, apresentador do podcast Os Sócios, junto com a sua esposa, acredito eu, não estou aqui para julgar relacionamento de ninguém, mas acredito que seja sua esposa. Se não for alguém, me ajude aqui. E ele veio falar que o Brasil está sendo roubado, né, na tributação aqui. Vamos falar. Fala aí, Bruno. Fala aí, quero ouvir. A gente é roubado até na forma como eles informam o imposto pra gente. Por exemplo, se você entra pra ver imposto sobre maquiagem, no geral gira em torno de 50%. Ou seja, você comprar uma maquiagem de R$100 pra sua esposa, 50 são impostos. Aí você fala, pô, 50% de imposto, mas não é 50%, cara. Porque se você vai nos Estados Unidos, lá você compra o item, custa $10. Se tem imposto, ele vem... O pessoal gosta muito dos Estados Unidos, né? Acha que Estados Unidos é referência para tudo. Não, se os Estados Unidos faz assim, então tá certo. Não, pode ser simplesmente de jeito diferente, não quer dizer que esteja certo ou errado. Mas olha só, 51% tá pagando imposto por fora, o Walmart, né? É lá dos Estados Unidos, né? Mas vamos lá. No caixa, né? Aí o cara fala, toma aqui, ó, são 15, porque $5 são imposto. Então você vê, imposto é de 50%. Então se você comprar o... Aí é 33,33%. No caso, cara... 50 e mais 50 são imposto, a carga não é de 50, é de 100. Cachaça, o imposto é de uns 80%. De R$10, 8 são imposto. Não. Se a cachaça custa 2 e tem 8 de imposto, o imposto é de 400%. Porque a gente sempre faz a conta dessa maneira que deixa o dado mais brando. Não é que a gente faça a conta dessa maneira e deixe o dado mais brando. É a forma correta de fazer, segundo a matemática. Né? Por quê? Você tem duas coisas importantes. Primeiro que é a base de cálculo. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é, como o nome diz, a base para fazer o cálculo do imposto. Segundo o portal tributário que apresenta aqui, a base de cálculo é um tributo, montante expresso em valor monetário, sobre o qual incidirá a respectiva alíquota. Base de cálculo de ICMS, R$1.000, alíquota 18%. Você vai pagar ali no produto R$1.000 vezes 18%. O que você pode colocar fora dessa base de cálculo, na verdade, são quantias relacionadas, por exemplo, a frete, seguro, algumas outras taxas adicionais, mas a base de cálculo, né, o valor que você cobra do cliente vai ser a base de cálculo para somar o imposto. Então, se o imposto é 20%, você vai pegar lá qual o valor que está e cobrar 20% em cima. Você pode ver isso muito bem em sites, né, em plataforma de venda, né, marketplace, que você vai lá, compra o produto lá, R$100, aí bota lá R$20 de frete. A base de cálculo são os R$100, o frete fica por fora. Correto. Agora, o imposto não pode ficar por fora, porque o imposto é calculado sobre a base de cálculo. Então, como é que você vai calcular um percentual de imposto sobre um produto que você, se você não tem uma documentação, uma verificação a respeito, concreta, oficial a respeito daquilo? Você tem que cobrar imposto sobre o que de fato está sendo vendido, está sendo negociado. Então, você tem como ter a base de cálculo, o valor que foi definitivamente cobrado pelo lojista, ou pelo varejista, ou pelo industrial, ao consumidor final. Outro país, eles mostrariam, não, o teu imposto é o dobro do que você pensa. Até porque, nesse caso que ele apresentou, tanto da maquiagem quanto da cachaça, né, além de estar errado conceitualmente a respeito da percentuação, o caso da maquiagem foi pior ainda, né? Porque se você está lá R$10 na nota e você paga mais 5 de imposto, está pagando 15. Se você paga 5 por 50% em cima de 10, paga 5, paga 10, no final você pagou 10. Então, você pagar 15 é melhor que pagar 10? Ou seja, está sendo roubado pagando menos? Eu gostaria de ter essa explicação melhorada aí, Bruno, porque, pelo que você mostrou aqui, você nos mostrou, a gente está pagando menos do que pagaria lá, então, né? Porque se 50% está embutido no 10, eu estou pagando R$5 de imposto e R$5 de produto. Se agora o 5% está por fora, eu estou pagando R$5 de imposto e 10 de produto. Como é que isso é melhor? Como é que eu estou sendo roubado antes e agora que eu pago 15 a mais, R$5 a mais, eu estou sendo desroubado? Não entendi essa lógica sua, porque não tem sentido nenhum. A pessoa tem noção quanto isso custa pro seu bolso, cara, diariamente? Você fica abismado quando você vai pra fora e vai na prateleira dos produtos brasileiros. Você fica chocado que tá lá um chocolate Garoto.
É importante frisar também, né, pessoal, lá fora, tudo lá fora. Lá fora tem mais de 200 países, tá? Cada um é diferente, cada um tributo diferente. Lá fora onde? No quintal, na rua? Lá fora onde? Tem que ver se lá fora. Você tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, dependendo do país, você tem incentivos tributários, se tem outros países tem sobre a taxação. Então, você vai para um país, de repente, o produto brasileiro está 100 vezes mais caro que aqui, né? Você vai a outro país, vai lá e vai estar mais barato, porque tem algum incentivo, alguma relação comercial, algum acordo comercial que facilite as transações entre os países, e de fato você pode ter produtos mais baratos lá fora. Outra coisa importante que a gente tem que analisar é que aqui no Brasil, a maioria dos produtos, da produção, das grandes produções do Brasil são feitas para exportação. Então você produz já para fora e tem quantidades maiores. Quando você compra em quantidades maiores, a tendência é que reduz o preço, o custo do produto. Então você muitas vezes vai um revendedor de algum país faz uma compra antecipada, paga antecipada e tem um produto extremamente barato, e aqui quando você vai revender, você tem um produto mais caro. Outra questão também é a questão do transporte. Geralmente, comércio internacional ele é feito com base no transporte marítimo, grandes embarcações que trazem quantidades enormes de produtos. Ou, em alguns casos, né, na Europa é mais comum do que aqui na América do Sul, ter o transporte ferroviário, através de trens. Esses dois tipos de transporte, tanto o ferroviário quanto o hidroviário, por navios, eles reduzem os custos de frete. Os custos de frete no Brasil são extremamente altos, porque se faz muito transporte com base no modal rodoviário, de caminhões, que além de ser caro, tem muitos acidentes, aumenta o custo de seguro, aumenta o custo geral, né? E tem, né, a capacidade de levar menos produtos, além de consumir muito combustível. Então, o modal rodoviário ele é mais caro do que o hidroviário. Então, esse fator também influencia no cálculo final do preço do produto, né? Que às vezes parece loucura, mas às vezes transportar, dependendo do lugar do Brasil, um navio para Portugal, acaba às vezes sendo mais barato, de repente, do que trazer alguma coisa lá de Macapá até Porto Alegre, porque vai de caminhão e fica mais caro. Imagina, o tempo que vai levar para transportar uma quantidade de mercadorias grande de Macapá para Porto Alegre. E vai vir de caminhão, tem que vir uns 5 ou 6 caminhões, enquanto um navio só leva tudo para Portugal lá de Macapá. O que você acha que fica mais caro? Então, a conversibilidade também da moeda influencia. Então, não é só a taxação de imposto, é porque muitas vezes o cara, para produzir, também paga imposto e vende lá para fora com o imposto que ele vende para cá, dependendo da situação. Então, essa lógica do imposto. Tem outra questão também, que é a concorrência, né? No Brasil, você tem muito menos concorrência que na maioria dos países desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, tem muito menos concorrência. A outra questão, cara, para desmistificar aqui, que analisando essa questão dos impostos, a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente paga mais imposto aqui que nos Estados Unidos. Depende, a gente paga mais imposto sobre consumo. E aí, beleza. Você vai falar, você paga imposto sobre consumo, o consumo fica prejudicado e tem menos circulação de mercadoria. Sim, isso realmente acontece, né? O ICMS aqui no Brasil está na faixa de 18%, vai acabar, né, agora, mas por enquanto ainda está valendo 18%, 20%, enquanto os impostos sobre o consumo, lá, o sale tax, varia abaixo de 10%. Então você tem um valor, né, percentual de imposto cobrado aqui muito maior, né, sobre o consumo do que nos Estados Unidos. Entretanto, o imposto sobre a renda aqui é menor. Isso a Globo não mostra. Isso o Bruno Pereira não fala. O imposto de renda da pessoa física aqui é menor, tá, percentualmente. Tem uma faixa de isenção muito maior que nos Estados Unidos. Ele começa aqui com 7,5%, lá começa com 10%, e vai aqui até 27,5%, lá vai até 37%, sendo que lá já se tributa dividendos há muitos e muitos anos, e aqui ainda não. Querem tributar e vai ser uma taxa menor do que lá. Então, essa lógica de que aqui a gente paga mais imposto do que nos Estados Unidos, não é bem assim, depende da área. A gente paga mais imposto sobre o consumo, mas paga menos sobre a renda. Importante a gente frisar isso. A
gente não pode viver de lendas. Há lendas da internet, terra plana, nazismo de esquerda, essas coisas não existem. Então, assim, o Brasil paga mais imposto sobre o consumo, verdade, mas paga menos sobre a renda que os Estados Unidos. Aí lá fora depende. A Bélgica paga muito mais. Botsuana, sei lá, nem sei se tem imposto lá, não sei o que funciona lá em Botsuana. Desculpa aí o pessoal de Botsuana. Meu bisavô é da Guiné, então não sei se tem rivalidade também. Então, assim, fica muito vago, né? Lá fora, é porque aqui roubam. Não é roubo, é a forma de calcular correto. Você calcula com a base de cálculo, você faz o imposto calculado sobre a base de cálculo, que é o valor final, fora aí taxas adicionais como frete, que vão ser cobradas de forma diferente, né? Entendendo, inclusive, por que o frete é cobrado por fora, porque é tão caro aqui no Brasil o frete, além do fato do combustível ser precificado com base no mercado internacional em dólar, e o dólar é uma moeda forte em frente ao real, e essa variação do dólar prejudica muito a precificação da gasolina, por exemplo, que acaba ficando muito cara por causa do valor alto do dólar, né, que é feito. E por que é feito? Para remunerar os acionistas. Por isso que é feito o cálculo em dólar. Porque se não for assim, as pessoas não vão comprar ações da Petrobras, e aí o governo não vai vender ações da Petrobras, a Petrobras não vai ter muito capital para investir e não vai dar lucro para ninguém, e aí eles fazem essa jogada de tabelar o preço da gasolina, o preço dos combustíveis, com o dólar no mercado internacional. Tá? E aí já desmistificamos essa história de que no Brasil se paga muito mais imposto. Talvez não é bem assim, imposto sobre consumo realmente, mas essa forma de calcular aí, para mim, é equivocada. Equivocada porque você pode até pagar mais imposto do que deveria, né, se você calcular o percentual correto. Porque, né, você calcular de fato não vai estar sendo 50%, está sendo 33,33% se você pegar, né, R$15, 5 de imposto é 33,33%. Tá? É mais ou menos assim. Aí, no caso, quem está perdendo é você, né, que deveria pagar 50%, né, sobre 10, está pagando 15, 33 sobre 15. A alíquota é menor, mas o valor mesmo. 50% de 10 é igual a 33,33% de 15. Está pagando a mesma coisa, né? Pagando mais, né? Talvez. Se fosse pagar 50% de 10, você pagaria só R$10. Aí você está pagando 15, não sei em que isso é melhor. Mas aprendemos hoje sobre tributação americana, sobre base de cálculo, fator muito importante para o cálculo do imposto. Então, é isso aí. Base de cálculo na veia aí. Tá? Bruno Perini, muito obrigado pela sua participação, mas espero que você tenha entendido aí o conceito de base de cálculo. Valeu? Muito obrigado. Se inscreva no